E aí, general, façamos um excepcional dia. William Bellini por aqui e bora transbordar sobre a chave 55. Ressignificar versus suportar. Ressignificar significa, significa, ou é igual a trocar o significado. Inclusive aqui eu tenho um livro, depois eu acho ele aqui, que tem inclusive esse título. O título do livro é Ressignificar, um livro de programação linguística que eu já separei ele, que eu quero voltar a estudar de novo esse tema que é muito interessante. Falando de dor agora, a dor ela é algo muito relativo, depende da minha experiência e da sua experiência. Então a gente pode ter o mesmo acidente ali, tá? Um acidente muito típico, dedinho do pé, que existe um ditado popular, para que serve o dedinho do pé? Para você enfiar na cantoneira, no canto de porta. Eu tô até matando ali porque eu já enfio o dedo nessa porta aqui algumas vezes. No começo, aquela irritação, mas depois você começa até a dar risada. Caramba, me enfiei o dedo aqui de novo, eu tenho que criar uma estratégia para não enfiar mais o dedo aqui. E não é que funciona? Essas estratégias são poderosas. Só que a maneira como você lida com a dor é diferente da maneira com que eu lido com a dor, porque está muito relacionado com as nossas experiências. Ou seja, quantas vezes mais eu enfiei o meu dedinho no canto dessa porta? E você? Logo, fiquei um pouquinho mais experiente do que você. Eu tenho condições de lidar melhor com isso. Ou não, né? Se eu for um vitimista, aí me lasquei de vez. Mas eu não sou um vitimista. Eu procuro uma outra maneira de lidar com aquilo ali e de nem entrar mais nessa presepada de enfiar o dedo do pé ali. Tá ok? A dor ela é relativa por quê? Porque ela é a ponta final de uma dor que começa na emoção. Tudo começa no nosso sistema emocional. Emoções, estamos falando de alma, tá ok? Estamos falando da nossa alma. Começa aí. Vai despontar aonde? Vai despontar em alguma coisa do seu corpo, algum órgão do seu corpo. Vai assumir a pancada. O cérebro, ele é muito inteligente. Ele faz o seguinte, o quê? Você acha que eu vou ficar aguentando essa parada? Negativo. Estômago, é para você. Intestino, é para você. Coração, é para você. Pulmões, aí, ó, se vire e lida com isso aqui, ó. Eu não vou segurar essa peteca. O cérebro despacha isso para os outros órgãos que nós temos no nosso corpo. Isso é muito perigoso. Temos que tomar cuidado e ressignificar de maneira muito rápida, para a gente não ficar nesse turbilhão emocional que não vai resolver muita coisa. Com relação a parar o que nós estamos fazendo, quando saber que é a hora de parar? Parar é quando não faz mais sentido. Eu paro quando não faz mais sentido. Sentido com o quê? Com relação ao seu propósito. Isso aqui não faz mais sentido, não está atrelado, não está caminhando de forma conjunta com o meu propósito. Opa, então eu decido parar, tá ok? Agora, quando que eu desisto? Desistir é quando eu não dou conta. Por exemplo, você tem que fazer uma maratona, e a gente assistiu agora recentemente o Ultraman e o caso do Nésio Monteiro. Gosto demais do Nésio. O que aconteceu? Ele teve um problema sério. Ele não quer parar mais de jeito nenhum, ele ia continuar até o final. O médico tirou ele da prova, falou assim, você não vai continuar essa prova porque você não tem condições físicas para isso. O que aconteceu aqui? Ele teve que desistir porque ele não estava dando conta, mas não é porque ele quis fazer isso. Ele foi retirado da prova, tá ok? Como dor é a fraqueza, isso é legal, né? O que é a dor? A dor é, quando a dor aparece, significa o seguinte, ó, a fraqueza já está indo embora, segura as pontas aí que agora você está chegando lá. Como a dor é a fraqueza indo embora, eu preciso ficar mais forte. Esse processo vai até o último dia das nossas vidas. Bem-vindo a essa maravilhosa jornada chamada vida, que nenhum de nós sairá daqui vivo. Significa o seguinte, meu camarada e minha camarada, nós vamos passar por esse processo até o último respirar das nossas vidas. Ou seja, a dor faz parte do jogo. A dor, crescer dói. Crescer dói. Só que eu fico mais forte, eu ganho mais experiência para lidar com outras dificuldades. Com relação ao processo de ressignificação, ou seja, dar um novo significado a esse processo doloroso que estou vivenciando naquele momento, eu faço isso de maneira muito rápida para poder colher os resultados. Porque se eu ficar nesse processo muito tempo, eu vou perder outras oportunidades. Ressignifico muito rápido, eu vou embora. Isso é muito poderoso, tá ok? Se você for alguém que virou a chave da ressignificação da dor, você vai tratar a dor já na ponta, na hora que ela apareceu, você já trata ela. Você não vai ficar esperando lá na frente para poder tratar ela. Você não vai esperar mais a dor chegar na ponta 2, que é o fim da fraqueza. Ou seja, quando a dor já estiver se esvaindo, estiver terminando, que a fraqueza indo embora, você não vai esperar chegar nisso daí. Na hora que a dor estiver lá no comecinho mesmo, querendo subir, você vai falar assim, é aqui que eu vou tratar ela, é aqui, ó, de forma certeira. Alguns podem dizer assim, isso é problema seu.
E nós temos que dizer isso mesmo. Eu tenho que dizer isso para mim, esse problema é meu. Por quê? Porque eu que decido como a minha história vai terminar. Mas do que você está falando, Beli? Com relação ao processo de dor. O problema é seu. É você que vai decidir efetivamente a hora que esse negócio vai terminar. Não é o outro. A gente tem que virar essa chave, o processo, a dor que eu estou passando agora aqui, para gerar experiência. Quanto mais rápido eu for, quanto mais rápido eu dar um novo significado, quanto for mais ligeiro do mundo eu ressignificar. Pum. E quem decide isso? Não é o outro, sou eu. Com relação a essa aula aqui, o Pablo falou muito com relação ao Ultraman, né? Ele deu o exemplo do Thiago. O Thiago, faltava 16 quilômetros para ele terminar a prova. E ele teve um problema sério de saúde lá, se não me engano, no joelho, e ele não terminou a prova. Depois teve um churrasco de comemoração com as pessoas. Eu achei muito legal. Você sabe, a ira ela é poderosa. A ira é muito poderosa. Ele ficou puto no churrasco. Ele falou, eu não vou comemorar isso daqui. Ele botou o tênis no pé. Ele não foi correr os 16 quilômetros. A equipe organizadora do evento ficou sabendo. Falei, esse maluco, foram lá, montaram um pódio para ele com a bandeira do Brasil e o premiaram por ter terminado a prova. Mas ele não terminou dentro das 36 horas. Acho que esse era o tempo que tinha que fazer lá. Não terminou. Mas ele terminou a prova. Ah, isso é poderoso demais, é poderoso demais. É você que faz a sua história. Acabou, ele vai dizer assim, eu terminei. Ah, mas você terminou dentro do tempo. Foda-se, você nem deu conta de fazer, eu não dei conta de fazer, mas ele deu conta de fazer. Isso é muito poderoso. Quando você se propõe em fazer algo, vá até o final, mesmo se não tiver gente te vendo. Faça por você mesmo. Faça por você mesmo. Eu acordo às 4h01 da manhã. Tem um ritual que leva uns 10 minutos até chegar na bicicleta. Ninguém me vê fazendo isso. Tá um silêncio absurdo. Ninguém vê fazendo isso. E é todo dia. Ninguém me vê fazendo isso. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu continuo? Porque eu estou fazendo para mim mesmo. Eu faço por mim mesmo. Você sempre será lembrado por isso. Tem gente que termina em primeiro lugar numa prova, mas ela nunca é lembrada. Agora você, esse storytelling aqui, na vida do Thiago, ele é muito poderoso. E eu não vou esquecer desse storytelling. Olha que fantástico é isso. Suporte. A gente está falando o quê? A gente está falando aqui de ressignificar e suportar. Mas o suportar é importante? Vamos ver se ele é ou não. Segura aí. Suporte aquilo que é necessário para cumprir uma etapa. Suporte aquilo que é necessário para cumprir uma etapa. Por exemplo, o processo de dor. Então, se aquela dor está ali, eu preciso suportá-la até terminar aquela etapa. Não tem para onde correr. Agora, isso está me gerando crescimento? Aí eu vou suportar. Caso contrário, eu preciso ressignificar isso o mais rápido possível e partir para outra. Por exemplo, o Marçal, no nado, em cada boia que ele passava lá na prova que ele estava fazendo, ele imaginava uma coxinha que a sua mãe fazia. Achei muito legal isso. Cada vez que ele passava, ele mordia. Gente, você não tem noção como isso é poderoso quando você faz essas paradas numa atividade física que você está fazendo. Eu tenho algumas que eu faço na academia, principalmente nos treinos de força que envolvem a minha filha. É muito poderoso. Uma vez eu tive imaginei ela dizer, vai pai, você consegue, ela empurrando um leg press que estava com mais de 500 quilos, e eu dando conta de fazer aquilo, falei, cara, esse negócio é muito poderoso, e eu trago aquilo à memória. É a mesma coisa da coxinha aqui que ele falou. O Thiago, ele já na boia, o que ele imaginava? Ele imaginava cada boia daquela um bloqueio indo embora, ele dava a mão pro bloqueio, e quando ele passava para a boia, o bloqueio ficou para trás. Por quê? Porque eram muitas boias, e se eu não me engano aqui eram 8 quilômetros de nado, tem que ressignificar o tempo todo. O que mais? A ressignificação é não estar gostando e mesmo assim você dar um novo significado. Putz, o que aconteceu nessa aula aqui? Uma pessoa escreveu assim, eu vou embora dessa aula aqui, porque tá foda ouvir sua história, hein, Marçal? Rapaz, foi tão bom isso aqui, tava parecendo o cara do estrogonofe. Ele chegou e pá, um momento de aprendizagem. Você quer mandar na aula de hoje? Querer mandar na aula de hoje é querer que a aula seja do jeito que você quer. Gente, eu como professor, isso aqui é muito poderoso. Ah, como a galera quer pegar, fica dando pitaco, dizendo a sua aula tem que ser desse jeito, mas a pessoa não entendeu, não sacou o processo de ressignificação e perde a frequência, perde o que está acontecendo ali, porque ficou o tempo todo. Eu não gosto dessa aula. Não, tinha que falar mais, tinha que usar slide, tinha que fazer isso, tinha que plantar bananeira. As coisas não são nunca do jeito que você quer. Ressignifica logo, caramba. E aprenda o mais rápido possível. Dá um novo significado, porque você está perdendo a oportunidade de ganhar uma nova experiência. Sua ressignificação ela pode melhorar, mudar ou transformar o seu estado emocional. Quando você melhora ou muda, existe grande chance de voltar. Agora, quando a coisa tem a transformação, nossa, aí não tem volta não. Aí já era. Nível de agonia.
o nível de agonia tem que subir. E quando ele sobe, você nunca mais fica fraco no nível que estava anteriormente. Suporte, algo que é... Suportar algo pode ser positivo ou negativo. Só suporte o que for positivo, aquilo que gera crescimento. Se for negativo, que o ROI está dando menos ROI, você tem que ressignificar esse negócio o mais rapidamente possível. Tá ok? Vitimização. Adorei isso aqui, anotei ipsis litteris, cada detalhe disso daqui, porque um negócio que dá agonia na gente é o tal do vitimista. Meu Deus do céu. Um vitimista, o Marçal deixou bem claro, ele trata como se fosse uma pancada de 2 carros de 200 km por hora, assim, na hora. Por quê? Porque quando você permite que uma pessoa seja vitimista perto de você, daqui a pouco você está entrando na vibe do cara. A contaminação daquela energia frequencial é muito poderosa. Vaza de perto dessa pessoa. E se você tem uma equipe, está trabalhando com essa galera, e dentro ali acontece isso, se você não tratar isso de maneira assim, matar, assassinar aquilo na hora ali, aquele comportamento, isso vai contaminar mais um. Se contaminar mais um, lascou tudo de uma vez. Vítimas não prosperam. O preço do vitimismo é a não prosperidade. A pessoa não prospera de jeito nenhum. Para e pensa, as pessoas são vitimistas, jogam a responsabilidade sempre no colo do outro. Pensa num negócio que eu, assim, o tempo todo eu estou ensinando meu filho aqui, filho, você tem que parar com esse negócio. Até quando vai ficar jogando a responsabilidade no colo dos outros? E estou chamando a atenção, isso dá trabalho, dá trabalho. Mas uma hora eu vou estar colhendo os frutos ali, mais do que isso, ele vai estar colhendo os frutos dele. Frase que me chamou a atenção nessa aula: suporte a agonia em coisas, eventos e fases que estão elevando o seu nível. O resto signifique tudo. Você quer um exemplo? O camarada tem 30 anos de idade e ainda está na casa da própria mãe. Ele está crescendo aí? Está se tornando outra pessoa? Está se envolvendo em novos desafios? Não está. Vaza daí, já passou da hora para você começar a prosperar. Valeu, gente. Pensa numa aula maravilhosa, hein? E teve gente que ficou criticando lá, dizendo que estava foda a aula, tá difícil escutar as histórias. São as histórias como essa que te fazem conectar com o seu passado, presente e te lançam lá na frente. Cara, isso aqui é poderoso. Mas algumas pessoas decidem ficar criticando ao invés de ressignificar. Valeu, general.